Uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia! Gálatas 3:13. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por favor, repita após mim: Cristo nos resgatou. Agora eu queria pedir um favor, vocês falam com a boca aberta, por favor. Combinado? Vamos lá? Diga-se comigo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar por tua palavra que é viva e eficaz, por tua palavra, Pai, que produz aquilo que se faz necessário para que ela produza. Então que esta palavra possa produzir vida no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta tarde é Cristo que nos liberta da maldição. Amém? Cristo que nos liberta da maldição. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Porém, algumas pessoas, às vezes, elas não entendem o que a palavra está dizendo. Muitas vezes as pessoas, elas se distanciam da verdade de Deus. Aqui mesmo, vamos ler aqui também, se você quiser acompanhar, Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A verdade aqui é a seguinte: você pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia do ponto de vista judaico, que é o ponto de vista do Velho Testamento, a velha aliança. Ou você pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia do ponto de vista do Novo Testamento, que é o ponto de vista cristão. O problema é o seguinte: quando se trata de maldição, de palavras de maldição, de coisas ruins na vida das pessoas, a maioria tem a tendência de confundir. As pessoas confundem, porque se você ler a Bíblia a partir do Velho Testamento, você vai ter um entendimento. Se você ler a Bíblia com a visão do Novo Testamento, você vai ter outro entendimento. Por exemplo, no Velho Testamento, a Bíblia diz o seguinte: que os homens não podiam ter tatuagem, e que os homens, eles tinham que ter barba comprida e cabelo comprido, podendo aparar somente a ponta. Então, se for para nós vivermos o Velho Testamento, então todo mundo tem que viver essa lei. Porque no Egito, o povo tinha cabeça raspada, brincos. Olha o que a Bíblia diz: que Deus ordenou que o povo tirasse todos os brincos, os anéis e os colares, porque Deus queria criar uma identidade no povo. Isso lá no deserto. Então o povo tirou os brincos, tirou os anéis, tirou tudo e deixou a barba crescer e o cabelo crescer. Nós aqui, homens, não estamos nem de barba comprida e nem de cabelo comprido, e não estamos descumprindo a palavra. Mas é lei, está na Bíblia, Levíticos, lei de Deus. Então, peraí, meus irmãos, se nós não deixamos a nossa barba comprida, nem o nosso cabelo crescer para dar tatuagem que nós falamos, é o mesmo versículo, meus irmãos, é o mesmo versículo. Então, se não pode fazer tatuagem, também não pode raspar a barba, não pode cortar o cabelo. Isso do ponto de vista do Velho Testamento. Do ponto de vista de onde, igreja? Ai, vocês falaram muito baixinho, vocês não estão concordando comigo não. Do ponto de vista de onde? Do Velho Testamento. Agora, se você for olhar para o contexto segundo Jesus Cristo, aí você vai ser liberto de toda maldição,
você vai ser liberto de todo mal e você vai receber a vida abundante que Jesus veio para entregar. Os fariseus, irmãos, e os escribas, que eram grandes intérpretes da Bíblia, eles diziam que Jesus tinha demônio e que ele expulsava os demônios por Beelzebu. Então você veja que nem o povo judeu não entendia nada de Bíblia. Esse pessoal aí, irmão, que fica pregando, falando enrolado, judaico, aramaico, não sei o quê. Esse negócio aí não é lá no Velho Testamento. Hoje nós estamos vivendo a nova e eterna aliança. Você está no Novo Testamento. Você está na nova aliança com Deus. E na nova aliança com Deus eu te digo que toda maldição que estava sobre a sua vida, o Senhor levou na cruz do Calvário. Agora o Velho Testamento fala assim, que Deus visita até a terceira e a quarta geração daqueles que pecam, daqueles que fazem as coisas erradas. Ou seja, a maldição, ela é visitada. Porém, irmão, quando eu olho pela perspectiva de Jesus, eu entendo que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque, por exemplo, se o seu pai era alcoólatra, o alcoolismo já está quebrado na sua vida. Porque Jesus, ele entra na sua genética, no seu sangue, e ele arranca a maldição. Aí alguém fala assim, você não, rapaz, você está assim, mas é porque o seu pai era assim. Aí ele diz assim, você tem que fazer uma quebra de maldição, você tem que fazer uma quebra, você tem que tirar isso de você. E aí vem uma série de explicações. Depende do ponto de vista que você olhar. Tudo vai depender, porque, irmão, não é só você pegar um versículo aleatório da Bíblia e ler, senão você vai formar heresia, porque a maioria das pessoas, elas estão presas, estão sofrendo, às vezes por causa de um versículo da Bíblia, que se você for entender, como eu disse a você, os homens não praticam a barba comprida e o cabelo comprido, então está todo mundo no pecado. Não está, irmão. Por quê? Nós vivemos na perspectiva da nova e eterna aliança. Muitas vezes as pessoas, elas não têm esse entendimento, aí elas ficam sofrendo, aí elas ficam padecendo. Eu vou dar um exemplo agora do Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus estava andando com seus discípulos, e a Bíblia, ela diz aqui, que passando Jesus viu um homem cego de nascença. Um homem o que, igreja? Cego. Quando você vê alguém doente, qual a primeira coisa que vem na cabeça? Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Tem alguma coisa errada. Naquela época, o conceito ainda do Velho Testamento, os discípulos perguntaram assim para Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Porque a doença para eles era uma maldição. Quem estava doente era amaldiçoado, era alguém que tinha um mal sobre si. Irmãos, nem todo mundo que fica doente tem mal sobre si. Nem todo mundo que está doente tem demônio. Nem toda doença é demônio. Nem tudo é maldição. Mas as pessoas, elas querem ver pelos olhos que elas desejam. Elas não querem ver pela realidade. Quando Jó também sofreu, o que os amigos de Jó diziam? Você fez alguma coisa errada, Jó. Pode confessar. Tem alguma coisa errada acontecendo com você? Porque ninguém sofre mal em função, porque as pessoas estão com aquela ideia da colheita, a lei da semeadura. É porque você plantou, você vai colher. Nem sempre. Porque às vezes a pessoa planta, chove, dá tempestade e aí não colhe. E aí? Então nem sempre o que se planta se colherá. Irmão, isso aí é coisa de gente que pensa, que coloca a sua vida no altar de Deus. Esse negócio que a pessoa está falando assim, porque no passado você bebia, você vai morrer de cirrose. Não vai não, porque a cirrose ela pode ser cortada pelo poder do nome de Jesus. E o Senhor pode dar um fígado novo se Ele quiser. Ele pode quebrar a maldição. É isso que eu estou dizendo para você nessa tarde. Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode chegar e quebrar. Ele pode chegar e dizer: hoje a maldição acaba na sua vida. É o poder de Jesus, irmão. Olha, eu gosto muito dos personagens do Velho Testamento. São pessoas maravilhosas. Mas está aqui hoje presente Jesus Cristo. Abraão não está aqui não, ele não pode passar de lá para cá. Elias não está aqui não, ele não pode passar de lá para cá.
Isaac não está aqui não, ele não pode passar de lá para cá. Mas Jesus, ele passou dos mortos para a vida. Ele veio até nós, ele ressuscitou no terceiro dia. E ele disse assim: aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, Jesus está aqui. Ele está aqui mesmo, é sério. Ele se faz presente aqui neste lugar. E qual é o objetivo de Jesus quebrar a maldição? Qual é o objetivo de Jesus mudar a história da sua vida? Qual é o objetivo de Jesus? Jesus não está aqui para fazer uma entrevista com você, não. Dizer assim para você: olha, como é que foi no seu passado, seu pai, sua mãe, como é que era o seu relacionamento? Não, irmão, isso daí acabou, já foi. O Novo Testamento diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. O passado pode ter sido ruim, o passado pode ter sido tenebroso, o passado pode ter sido de palavras malditas, de maldições lançadas. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão: nem os crentes macumbeiros têm poder sobre a sua vida. Tem pessoas que fazem oração para Deus pesar a mão, para Deus destruir, para Deus fazer. Pode morrer de orar, que não vai resolver, porque Deus não tem maldição para dar para ninguém. A maldição já acabou, irmão, já passou. Esse negócio não vem, não. Pode falar mal de mim à vontade, pode dizer o que quiser, porque é o que a Bíblia diz: a maldição sem causa não encontra repouso. Porque, irmão, quando a maldição vem pousar, ela observa o que? A cobertura do sangue de Jesus. Alguém falou, vai passar direto. Alguém disse, vai dar a volta por você. Por quê? Pelo que a palavra está falando aqui. Quem pecou? Ele ou seus pais? Quem está errado nessa história? Não tem ninguém errado. Jesus chegou para consertar o que estava errado. Dá para você entender isso? Não é simples. Nós não temos que ficar levantando história. Nós não temos que dizer: eu estou morando nessa casa porque um dia minha mãe falou para mim que eu ia sofrer, por isso que eu estou sofrendo. Não é, meu irmão. Você está sofrendo porque você quer sofrer, porque a maldição já foi quebrada. Basta você se convencer disso. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você fique até chateado, mas eu vou falar a verdade, meus irmãos. O que liberta uma pessoa? A verdade. O que liberta alguém é você entender que toda maldição acabou. Se você não entender isso, eu posso fazer milhares de orações por você, eu posso fazer qualquer coisa por você, mas não vai ter solução. Porque se você não entender que o que aconteceu com seu pai não vai acontecer com você, se você não entender que o que a sua mãe amaldiçoou que ia acontecer na sua vida não vai acontecer, então você vai ficar vivendo aquela sensação ruim, você vai ficar vivendo aquela angústia, você vai ficar vivendo aquele medo. Hoje o Senhor, Ele quer despedaçar o medo, Ele quer despedaçar esse sentimento ruim que você sente pelas palavras de maldição, pelas palavras contrárias. Irmãos, as pessoas, olha, presta atenção numa coisa. Na época do Brasil colônia, quando o Brasil aqui era colônia, saiu uma história que o negro não tinha alma. As pessoas que eram negras, foi dito pelos padres jesuítas da Igreja Católica que o negro não tinha alma. Então eles diziam assim: pode arrancar o dente do negro, porque ele não tem alma. Pode esfolar as suas costas, porque ele não tem alma. Era isso que era falado no meio das pessoas. Os índios não, os índios têm alma, vocês têm que tratar o índio com carinho, mas o negro não, ele não tem alma. E isso, meu irmão, faz com que as pessoas inconscientemente maltratem, inconscientemente tratem se, porque é como se estivesse batendo no animal, era como se estivesse batendo em alguém que não tivesse alma, que não tivesse sentimento. Acontece, irmão, que essa verdade do mundo católico caiu por terra, porque Jesus, Ele veio para dizer que todos nós temos alma na presença de Deus, todos nós somos importantes na presença de Deus, todos nós somos seres humanos. Não importa a cor da sua pele. Irmão, eu não posso dizer que os negros são amaldiçoados, eu não posso dizer que os pardos são amaldiçoados, eu não posso dizer que os brancos são amaldiçoados. Não existe isso, meu irmão, porque toda maldição que estava em mim, o Senhor levou na cruz do Calvário. Acabou, igreja, acabou. Mas sabe qual que é o problema? O problema é convencer. Sabe por quê, irmão?
eu tenho que fazer o quê? Aí as pessoas, elas matam galinha na encruzilhada, oferecem sede de vela. Por quê? Porque ela acha que tem um preço a libertação. Ela acha que tem um preço a felicidade. Irmão, presta atenção numa coisa: o preço foi pago, é de graça. O Senhor te liberta sem nenhum sacrifício. O Senhor te liberta sem você precisar dar nenhum centavo de oferta. O Senhor te liberta sem precisar você fazer nada. O Senhor te liberta sem você precisar pegar, dar volta, fazer procissão, fazer nada disso. O Senhor está falando que Ele te liberta de graça, sem nenhum esforço. Mas por quê? Porque esta é a vontade de Deus, irmão. Esta é a vontade de Deus. E quem precisa entender isso? Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que a minha vida é a partir de mim e de Deus. Não das palavras que as pessoas dizem sobre mim, não daquilo que as pessoas estão falando a meu respeito. Mas isso, irmão, tem que ser uma verdade no seu coração. Porque olha o que a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tudo que eu tinha que praticar pela lei, o Senhor me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso não é um privilégio dos pastores. Isso não é um privilégio das pessoas que estão por aí pregando, dos apóstolos, dos bispos. O Senhor está falando que Ele morreu, que Ele se fez maldição por todos nós. Ele se fez maldição por você, meu irmão. Ele se fez maldição por mim. Ele disse: toda maldição eu lhe fiz maldição. Toda palavra contrária eu peguei. Toda dor eu peguei. Toda dificuldade eu peguei. Então tudo foi cravado na cruz. Então por que nós estamos sofrendo, meus irmãos? Porque nós estamos com a mentalidade antiga. Nós estamos pensando como no passado. As pessoas têm uma mentalidade espírita, de karma, de sofrimento. Eu tenho que sofrer mesmo. É porque tem consequência. Não tem jeito. Irmão, você sofre porque você quer, mas já acabou. Passou, filho? Ah, passou não. Tem consequência sim. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos prazer no sofrimento. O ser humano, às vezes, ele gosta de sofrer. Ele pode dizer assim: mas eu tenho que pagar pelo meu erro. O seu erro já foi pago. Não tem consequência mais na sua vida. Porque toda maldição que estava em mim, o Senhor levou naquela cruz. Toda maldição que estava sobre você, o Senhor levou naquela cruz. Para quê? Para que você vivesse a vida dele e ele vivesse a sua morte, a sua doença, a sua escravidão, a sua dificuldade. Acabou, irmão. Acabou, irmão. Você já está liberto, já está liberta. Mas qual é o problema? Vou repetir pela 10ª vez. Nós não queremos isso. Nós não queremos nada de graça. Nós achamos que tem que pagar preço. Nós achamos que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Porque não vai ser de graça. Não vai ser de qualquer jeito. Irmão, já foi feito. Porque a Bíblia diz que ele é o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Já foi consumado. Jesus falou: foi consumado. Essa história, irmãos, de que você tem que fazer algo para receber algo de Deus, que você tem que dar alguma coisa em troca, isso é barganha, irmão. Isso é troca, isso é comércio. Deus não faz comércio. Ele disse assim: de graça recebei, de graça dai. Jesus, ele nos ensinou a fazer a obra dele sem ônus, irmãos, sem colocar nenhum peso sobre você, apenas para dizer para você: hoje o libertador, ele para na sua frente, estende a mão para você e fala: passa para cá seu sentimento de tristeza, passa para cá suas palavras de maldição, passa para cá sua dor, me dá, entrega na minha mão tudo. Aí você entrega tudo para ele. Dá tudo que te aflige, tudo que te deixa triste, tudo que te deixa magoado, tudo que disseram que você não seria, tudo que disseram onde você não ia chegar, todas as palavras de maldição, coloca tudo nas mãos dele, pega, ele vai levar tudo embora hoje. Ele vai levar tudo. Todas as palavras que você ouviu desde criança, desde a infância, ele vai levar tudo. Aí o que você vai colocar no lugar? Hoje você está na posição de filha de Deus. Hoje você está na posição de filho de Deus. Hoje você está na posição de ressuscitado, Quando alguém quiser te lembrar, lembra o que a tua mãe falou para você? Lembro.
mas eu quero te lembrar do que Jesus falou para mim, que toda maldição acabou. Eu quero te falar algo. Você não vai ter amnésia das maldições que lançaram contra você. Isso não vai ser apagado da tua mente, mas você vai ter uma nova lembrança para colocar no lugar da antiga. Toda vez que alguém te lembrar que o seu pai morreu de cirrose, você vai lembrar que Jesus ressuscitou dos mortos, e esta maldição não está sobre a sua vida, porque você vai viver bem e não vai ter cirrose. Está entendendo o que eu estou falando? Isso é a palavra de Deus. Porque Ele está dizendo: eu pego a tua dor e te dou a tua vida. Isso é a palavra de Deus. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades como falando de muitas, mas como uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Cristo é a garantia da sua bênção. Cristo é a garantia da sua libertação. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, você está liberto. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, você está liberto. Qual é a unção que despedaça o jugo? Jesus Cristo. Só uma pessoa entendeu, eu vou falar de novo. Qual é a unção que despedaça o jugo? Jesus Cristo. Eu vou falar pela terceira vez. Qual é a unção que despedaça o jugo? Jesus Cristo. Eu vou falar pela quarta vez. Qual é a unção que despedaça o jugo? Jesus Cristo. Se você pode, glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso. Exalte a Deus por isso. Porque, irmão, às vezes nós olhamos para a nossa situação e dizemos assim: pastor, não dá. Às vezes nós olhamos para a nossa dor, para a dificuldade de um filho, para a dificuldade de alguém, e dizemos assim: pastor, não tem como, não tem saída, é muito peso, é muita dificuldade. Mas o Senhor, Ele está dizendo para você que Ele garante. Olha o que Ele está dizendo aqui: Ele garante, porque a tua posteridade, que é Cristo, ou seja, eu faço parte de Cristo, Cristo faz parte de mim. Então as bênçãos lá de Abraão estão sobre a minha vida hoje, através de Jesus Cristo. Opa! Se as bênçãos estão na minha vida, onde está a maldição? Eu não estou vendo. Você está vendo? Se você está vendo, é porque ele ainda não chegou aí. Porque se ele chegar aí, as maldições desaparecem. Se ele chegar aí, o mal some, desaparece. Então olha para o seu lado e vê. Se você está sentindo alguma coisa pesada ainda, se você está vendo alguma coisa te atrapalhando ainda, chama ele que ele tira. Chama ele que ele tira. Chama ele que ele tira. Clama pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Clama pela cobertura do sangue de Jesus, pela proteção de Jesus. Eu acho interessante que aonde tinha a marca do sangue, no arraial do povo de Israel, no Egito, não entrou a maldição, porque tinha a marca do sangue. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira a maldição do mundo. Porque o pecado traz maldição, mas Jesus perdoa o pecado e traz vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João. E todo mundo olhou para um lado, olhou para o outro. Quem é? É esse que está diante de mim agora. O céu se abriu e ouviu-se uma voz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E desce a pomba do céu, e desce a pomba do céu. O Espírito Santo entra no Cristo, e Jesus sai do Jordão e começa a curar os enfermos, e começa a curar os enfermos, e começa a expulsar os demônios. E não parou, igreja, porque até hoje Ele está curando os enfermos, expulsando os demônios e anunciando o ano aceitável do Senhor. Toda maldição cai por
do pecado não é feliz. Porque a mãe teve um filho fora do casamento, não era casada, mãe solteira, essa pessoa só vai sofrer na vida. Mentira, ela vai ser feliz para a glória do nome de Jesus. Mas por que, pastor? Porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode pegar a maior maldição do mundo, você pode pegar a pessoa mais infeliz do mundo, Jesus tem muito mais alegria para dar para ela do que felicidade, porque o pecado não terá domínio sobre vós, o pecado não tem poder de derrubar mais na igreja, porque Jesus vem, arranca o pecado e fala assim: fica de pé na minha presença. Aí você vai vendo as pessoas se levantando, aí você vai vendo a vida delas mudando, aí você vai vendo elas ser transformadas. Eu te digo que Jesus superabunda a vida para você. Você pode falar assim: pastor, eu não mereço, porque eu tenho culpa do que aconteceu comigo. Presta atenção no que eu vou te falar. Você precisa se livrar da culpa, porque se nem Deus olha a culpa, por que você vai olhar? Você está entendendo? Porque o problema todo é esse, meus irmãos. Deus perdoa, limpa, liberta, e a pessoa fica se sentindo culpada. Irmão, presta atenção numa coisa: o que aconteceu ontem já acabou. Você está entendendo? Acabou. Porque você tem que colocar do lado da culpa assim: ó, eu fiz. Você não vai negar que você fez, mas você vai dizer: só que o poder que esta ação que eu fiz de pecado tinha foi anulada, foi acabada, porque elas só dominaram sobre a minha vida até ontem. A partir de hoje, quem domina na minha vida é a graça, é o favor de Deus, é a bênção de Deus. A maldição foi quebrada, ela ficou para trás, acabou. Porque, irmão, se nós não acreditarmos no Evangelho, se nós quisermos pregar o Evangelho do ponto de vista da velha aliança, ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser liberto, porque nós ficamos encontrando empecilhos para a libertação. Nós dizemos assim: fulano não pode ser liberto por causa disso, ciclano não pode ser liberto. Por primeiro, para você ser liberto, você tem que largar isso. Para você ser liberto, você tem que largar aquilo. Não, para você ser liberto, você tem que dizer assim: Jesus me liberta, Jesus me salva, Jesus me cura, Jesus toma meus pecados nas tuas mãos. Eu te peço perdão pelos pecados que eu pratiquei, arranca a maldição de mim. Aí o Filho de Deus, ele vem do alto céu, ele pega a maldição e corta, ele pega a maldição e joga fora, e enche de bênção, e enche de bênção, e enche de bênção. Aí você é livre para a glória de Deus. Aí você olha para aquela pessoa e você fala: meu Deus, que pessoa nova, que pessoa maravilhosa, que pessoa mudada. Como é que pode ter acontecido isso? Jesus, a unção que despedaça o jugo. Jesus. Pastor, mas tem maldição aqui na terra? Tem, mas ela até aqui da terra vai acabar também. Mas tem maldição na terra, não na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Eu vou repetir: tem maldição na terra? Tem, mas não tem maldição na sua vida, não tem maldição na sua casa, não tem. Porque a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem e não te tropeces em nenhuma pedra. É simples, irmãos, é simples. Mas infelizmente na terra tem maldição, mas até aqui vai acabar. Apocalipse 22:3, o Senhor nos deixa uma palavra para poder mostrar para nós que toda maldição vai acabar. Grite após mim, grite assim: e ali, meu Deus, os irmãos estão ouvindo? Grita aí: e ali, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
Agora, sabe o que vai acabar? Lá no céu não é a maldição da sua vida, não, é a maldição da terra, porque na sua vida já acabou há 2000 anos atrás. Já acabou. É isso que você tem que ter convicção. É isso que você tem que ter certeza. Irmão, você não precisa fazer nada, apenas você aceitar que acabou. Apenas você se convencer intelectualmente que o seu pecado, que a maldição que alguém jogou contra você, que o fato do passado ter acontecido isso, ter acontecido aquilo, não tem influência sobre o presente, não tem influência sobre você, e que toda consequência que pudesse trazer uma maldição para você foi anulada, não haverá consequência nenhuma. Eu vou te falar uma coisa, é como se eu falasse assim para você: olha, o bisturi do médico dos médicos vai entrar no seu cérebro, que é a operação mais delicada que tem, vai operar os seus neurônios, e você não vai ficar com sequela nenhuma, você vai continuar mexendo os braços, as pernas. O Senhor está falando assim, que Ele entra na maldição, Ele entra lá no âmago da maldição, Ele quebra a maldição, e Ele diz: eu não deixo nada para trás. Não sobra nada, irmão, da maldição. Quando você olhar para a pessoa, você vai dizer: não acredito que não sobrou consequência nenhuma. É isso aí. Não vai sobrar consequência nenhuma. Irmã, abre os teus olhos para Deus. Para de ficar vivendo um peso no seu coração. Hoje o Senhor está ministrando na sua vida e arrancando o peso do seu coração. Não fique em paz. Quem decidiu nos perdoar e nos libertar foi Ele. Ele falou assim para você: filho, eu quero fazer uma coisa para você que não custe nada. Todo mundo aqui gosta de ganhar presente, irmão. E o presente que o Senhor nos entrega é a libertação. O presente que o Senhor nos entrega é a quebra da maldição, a quebra das palavras malditas, a quebra das coisas ruins, a quebra daquelas palavras que dizem que você ia ser prostituta, que você ia ser drogado, que você não ia prestar, que você ia ser morto por bala perdida, que você não ia chegar lá na frente. Essas palavras que o seu filho não vai prosperar, que você vai sofrer por causa do seu filho, está anulada no nome de Jesus essa maldição. O seu filho vai ser a maior bênção de Deus na sua vida. Você vai ter orgulho do seu filho, você vai ter orgulho da sua filha. Porque, irmãos, nós crescemos no meio, abençoando as pessoas. Eu louvo a Deus, porque eu cresci no meio assim, de irmãos que sempre abençoaram. Se alguém teve problema, a pessoa diz: mas Deus vai te sustentar, Deus vai te rogar, Deus vai te ajudar, porque Deus é perdoador, é amigo, é conselheiro, é parceiro, irmão. Ele não quer ver ninguém prostrado, Ele quer ver você de pé. Será que você pode absorver isso como verdade no seu coração? Coloque as duas mãos na altura do seu coração e diga assim comigo: Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por mim. Feche os teus olhos. Deixa essa verdade entrar em você. Deixa essa verdade entrar no seu coração. Deixa essa verdade fazer parte da sua vida. Acaba hoje aquela dor. Acaba hoje aquele sofrimento. Acaba hoje aquela palavra ruim. Não, bota outra palavra no lugar dela. Você está abençoado. Você está abençoado. Repita assim comigo: e eu recebo na minha vida as bênçãos de Abraão por meio do Senhor Jesus Cristo, pela fé. Abre teus olhos, olha para mim. Está feito na sua vida, está pronto na sua vida, está acabado na sua vida. É só você confiar no que Jesus fez na sua vida agora. Você fala: como assim, pastor? Ele já confirmou em você. Ele já te convenceu disso, que não vale a pena você se martirizar pelas maldições, que você está liberto pelo poder de Deus. Porque quando você chegar diante do copo de cachaça, não vai ter efeito para você.
Quando você chegar diante daqueles lugares que você ia, você vai ver como um outro qualquer. Quando você chegar diante daquela pessoa que te causava asco, que te dava peso no coração, você vai olhar para ela e você vai ver só um ser humano, porque as palavras de maldição já acabaram, o peso da maldição foi cessado, porque o Senhor te lava, o Senhor te liberta, o Senhor te limpa. Depois da libertação dos escravos do Brasil, não se ouviu mais falar que o negro não tem alma, porque todos sabem que o negro tem alma, ou seja, a maldição acabou. A maldição foi feita para terminar. E para concluir essa palavra, eu volto àquele texto que citei, quando Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele é cego de nascença, ele sofreu essa dificuldade para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, Jesus fala para ele assim: filho, eu vou lavar, vai lá lavar seu rosto. Olha o que Jesus diz para ele aqui: cuspiu na terra e com a sua saliva fez lodo, e untou seus olhos com lodo, e disse: lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Aquilo que os discípulos achavam que era maldição, Jesus cortou e acabou. Hoje você vai voltar para casa enxergando que aquilo que você via como peso, hoje o Senhor mostra para você como liberdade, como libertação. Acabou. Aquele homem voltou enxergando, os seus olhos foram restaurados, o milagre aconteceu. Então eu te digo que quando você retornar para a sua casa hoje, você voltará enxergando que Jesus Cristo se fez maldição pela sua vida, e te libertou, e te curou, e te salvou, e hoje você enxerga diferente. Quantos recebem a palavra de Deus nessa tarde? Fica de pé no seu lugar se você puder. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração especial agora. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu já sei como você vai sair, porque a palavra do Senhor já diz. Mas se você tem essa certeza hoje, depois dessa palavra, que o Senhor está te dando uma nova visão sobre aquilo que você via como peso, hoje o Senhor limpou os seus olhos, e você diz assim: pastor, eu quero essa unção na minha vida, esta unção que quebra, que despedaça o jugo, o peso que estava sobre mim. Eu quero enxergar essa pedra longe, eu não quero ver mais peso, eu não quero mais sentir esse peso, mas eu quero enxergar como todos enxergam, como uma pessoa livre na presença de Deus. Agora você não vai vir aqui para ser liberto, porque você já foi liberto pela palavra que foi pregada, porque o que liberta é a verdade. Quando você enxerga a verdade, você consegue entender no seu cérebro que o que... Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Os nossos olhos, eles veem, manda mensagem para o nosso cérebro, mas quem enxerga é o cérebro. Isso aqui já está acontecendo dentro da nossa mente, porque a nossa mente manda de volta a mensagem para o olho. Então, antes de você enxergar, primeiro a visão ela vai no cérebro, depois ela desce. Isso é científico. Então, o que eu quero te explicar? O Senhor está manifestando o poder primeiro aqui. Depois você vai enxergar: olha como eu não é do jeito que eu pensava, eu não sou tão amaldiçoado como eu pensava, eu não tenho que sofrer como alguém me disse que eu tenho que sofrer. Eu vou ser feliz na presença de Deus, eu vou ser feliz diante de Deus, eu vou fazer as coisas que agradam a meu Pai que está nos céus, e eu vou viver nessa terra diferente do que eu vivi até ontem. Esta libertação já chegou. Agora você vai vir aqui para receber a unção de Deus sobre a sua vida. A unção de Deus sobre a sua vida, o Espírito Santo, que é a promessa que nós lemos aqui hoje. Porque enxergando você já está, liberto você já está. Quantos querem receber algo a mais do Senhor na sua vida? Você sentiu isso? Sai do seu lugar e vem aqui no altar. Nós vamos orar juntos. Mas isso é o trabalhar de Deus no seu coração, é o trabalhar de Deus
Deus na tua vida, vem aqui no altar. Eu vou falar para vocês como o anjo Gabriel, quando ele apareceu a Maria e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Porque hoje o Senhor está liberando para nós aqui nesta tarde a unção que despedaça o jugo, a unção que quebra a maldição, a unção que arranca o mal. É o próprio Jesus. Feche os teus olhos agora. Ori canta la basuri anda ori machuri canta la mamãe. Ori anda la basuri canta la basuri anda la mamãe. Ori anda la basuri canta la basuri canta la mamãe. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nenhum momento aqui, Senhor, eu procurei falar o que eu queria. Em nenhum momento aqui, Pai, eu procurei dizer palavras de sabedoria humana, mas eu procurei ouvir a voz do Teu Espírito Santo e transmitir para esta igreja, para estes irmãos, para estas irmãs. E agora eu quero te pedir, Pai Santo, segundo a Tua palavra, que o Senhor possa entregar na vida destas pessoas esta unção, a unção desta campanha poderosa, a unção que despedaça, que quebra, que arranca, que desaparece e consuma, Deus. Aquilo que era peso já não é mais. Aquilo que o Senhor pesava sobre essa pessoa, porque o jugo é um peso que é colocado sobre as costas, é um peso, Deus, que joga a pessoa para baixo, que empurra a pessoa para baixo. Mas hoje, Pai, começa a levantar esta vida agora. Começa a levantar esta pessoa agora no poder da tua unção. Começa a levantar esta pessoa no poder da tua unção. Espírito Santo, vem agora sobre esta vida, porque a unção fala do Espírito, Pai nosso. Então, assim como o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, que este mesmo Espírito Santo venha se mover sobre estas pessoas. Vem com esta unção sobre esta mulher, ó Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de força, de poder, de moderação. Então derrame essa unção sobre esta vida agora, Pai, e que esta vida vá se sentindo fortalecida. Essa vida vai se sentindo fortalecida. Eu te peço, Pai, fortaleça as pernas desta pessoa, fortaleça, Senhor, o corpo desta pessoa. Vai fortalecendo, Senhor, fortaleça a mente desta pessoa, fortaleça esta vida, Pai, para que ela vença, Senhor, para que ela vença, Pai, para que ela possa triunfar, Senhor, sobre toda palavra maldita, sobre toda declaração do mal, sobre toda palavra de derrota, sobre toda força contrária ao teu poder. Em nome de Jesus, ó Pai, o poder do vício seja quebrado, o poder das maldições, das obras de feitiçaria e macumbaria sejam quebrados no nome de Jesus. E que agora, Pai, essa pessoa receba força, essa pessoa receba vida. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Vai nascer vida de você, vai nascer palavras de vida de você, vai nascer palavras de bênção de você, vai nascer palavras de sabedoria de você, vai nascer palavras poderosas de você. Você vai começar a profetizar a vida, você vai começar a profetizar a bênção, você vai começar a falar coisas que você não falava. Essas palavras que sobem a tua boca são palavras do Espírito de Deus em você, são palavras do Espírito Santo na sua vida, são palavras do céu sobre você. Recebe aquilo que o Espírito Santo coloca nos seus lábios. Abre a tua boca no nome de Jesus e começa a falar o que você está recebendo. Seu filho está curado, sua filha está curada, seu filho está convertido, sua filha está convertida, seu marido está transformado, seu marido está curado, a tua esposa está transformada, a tua esposa está curada. Aquela palavra maldita acabou. Você vai continuar, você vai seguir em frente, vai recebendo as palavras que Deus está colocando nos teus
servo do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Eis aqui os servos do Senhor, cumpra-se em nós conforme a tua vontade. Agora nós vamos fazer silêncio. Você vai ficar com os seus olhos fechados. O Espírito de Deus, Ele vai colocar palavras nos seus lábios. O Espírito Santo colocou uma palavra nos meus lábios, dizendo assim: a Kátia não é prostituta. O Senhor colocou outra palavra na minha boca: o Jorge vai ser curado. O Espírito Santo colocou outra palavra na minha boca: a Delza vai ser restaurada. Ele colocou outra palavra na minha boca: o Marcos vai ser liberto. Ele colocou outra palavra nos meus lábios: a Valdirene vai voltar. Você só não fala se você não quiser. Ele me diz outra palavra: o Jeremias chegou. ouço que o Espírito Santo fala para você, que você não tem coragem de falar, mas esta é uma tarde de oportunidade do Espírito Santo. Você que o Espírito Santo está falando para você: meu filho vai mudar, e você não consegue falar, então fala: meu filho vai mudar. Porque se essa palavra está vindo, é o Espírito Santo que está colocando nos seus lábios. Hoje o Espírito Santo está mudando as suas palavras, mudando o seu discurso. Se você crê em poder de Deus, você faz o que o Espírito Santo está mandando. Tem que sair da sua boca, não pode ser da minha. Vocês têm que ter coragem de falar o que o Espírito Santo está transmitindo, porque a unção que despedaça o jugo desce sobre a sua vida. Mas é para você falar. Você está entendendo o poder de Deus? O que vier na tua mente, você abre a boca e fala, porque você não está falando para mim nem para o pastor Rogério, você está falando no mundo espiritual, e Deus é que está botando as palavras no seu lado. Você tem que ter coragem de abrir a boca e falar.
palavra nos meus lábios, o Renato vai vir. Eu tenho certeza que cada obra que o Senhor está fazendo aqui vai marcar a história da sua vida, vai marcar o poder de Deus na sua vida, na sua casa. Então, irmão, eu vou contar até 3 e vou te dar mais uma chance. Senão eu vou encerrar a mensagem, senão eu vou encerrar a palavra. Eu vou te dar mais uma chance, é a chance que Deus está te dando. Ele está colocando palavra nos seus lábios. Então você fala o que o Espírito Santo está trazendo à sua mente. Ele vai estar cortando, ele vai estar despedaçando junto. Então é 1, irmão, em nome de Jesus. 2, em nome de Jesus. 3, abre a tua boca e fala o que o Espírito está botando nela. Você que está ouvindo, eu te perdoo, fala. Está vindo na sua cabeça, se eu te perdoo, fala isso agora. Eu profetizo a vitória do Senhor nessa casa. Levante as suas mãos bem alto para Deus. Em nome de Jesus, receba a unção que despedaça o jugo da maldição. Receba a unção que despedaça tudo aquilo que não provém de Deus. Receba a unção de renovo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba a presença do céu sobre a sua vida. Abra a tua boca e profetiza a bênção. Profetiza a queda da maldição. Profetiza a transformação. Profetiza um novo tempo na sua casa. Profetiza uma nova situação para você. Em nome de Jesus, abre os teus lábios agora. Irmão, entenda algo. Deus vai fazer isso na sua vida. Você pode não ter feito agora, mas amanhã ou depois vai fazer. Vai fazer porque o Espírito de Deus que está trabalhando. É o Senhor que está operando na sua vida. Quem crê no poder de Deus vai bater no palmo e dando glória, 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 glória ao Senhor. Pode reclamar no seu lugar. Graças a Deus. Irmãos, eu quero agradecer ao pastor Rogério, quero agradecer a cada um dos irmãos por mais uma vez estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que cada vez mais vocês possam estar servindo ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.